Olá, bem-vinda, mulher! Aqui é mais uma aula da série Salvando o Seu Relacionamento com a Numerologia. Lembrando que aqui você aprende a salvar o seu relacionamento usando segredos e estratégias numerológicas que facilitam e muito o seu trabalho e te dá muito mais satisfação porque tudo vai com mais rapidez. E vamos direto ao ponto. Hoje eu vou te contar por que você precisa de usar a numerologia para salvar o seu relacionamento. Porque hoje nós vamos entender por que nós precisamos dessa ciência maravilhosa, essa ciência que trabalha aí com a nossa energia e nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Hoje eu vou dizer algumas coisas que eu ainda não disse, né? Que eu estou sempre mostrando isso para vocês, mas nós vamos ver alguns aspectos que eu ainda não comentei. Já vai pegando papel e caneta, porque anotar é muito importante, é muito bom você ter essas anotações guardadas. Sempre a gente está precisando de uma dica, um empurrãozinho, e ter um caderninho com anotações nos ajudam grandemente. Eu já mostrei aqui a vocês meus cadernos, eu tenho aí alguns, né, cheios de anotações e me valem muito. Mas então, o nosso tema hoje, essa aula hoje, ela quer te mostrar o quanto é importante você ter um procedimento que realmente te ajuda e que faz a diferença na sua vida. E isso realmente é uma oportunidade, por quê? Porque a numerologia, segundo as coisas que eu vou te ensinando aqui, te mostrando, ela vai encurtar o caminho para você, porque ela é prática, ela é objetiva. E é preciso da gente compreender isso com um pouco mais de profundidade, e eu pretendo te mostrar isso hoje, né? Só que o que a gente vai entender é que essa aula não é de modo algum uma tentativa de te convencer de nada. Eu não estou aqui para te convencer, mas para te esclarecer, porque isso que é o bom, né? Se existe algo que funciona, que vale a pena, que pode te dar tudo que você precisa, então por que não, né, seguir esse caminho? Por isso que eu faço essas lives, para explicar como ela funciona, o que é a numerologia, como que ela funciona, para você perceber se pode ser o caminho que você vai gostar ou não. E eu te afirmo, porque você precisa, porque segundo o meu entendimento e minha prática, né, na minha vida, no meu consultório, eu vi que funciona de verdade. Então, não é uma tentativa de te convencer, como eu falei, mas essa aula é uma oportunidade para você entender melhor essa possibilidade aí. Eu quero te informar, quero te esclarecer, para você ter uma opção a mais aí no seu caminho. Então, vamos olhar dessa forma. Eu venho te apresentando a numerologia, eu afirmo que você precisa dela e te mostro por quê. Porque é uma opção que funciona de verdade e que está de acordo com a sua condição de um ser que está em evolução, né? Todos nós aqui estamos em evolução e a numerologia ela nos facilita a ter essa evolução porque ela nos mostra exatamente pontos onde nós estamos agarrados e onde nós podemos então fazer as nossas correções. E uma coisa que eu gosto também de dizer que a numerologia é uma opção que potencializa o seu crescimento. Se potencializa o seu crescimento, é por isso que possibilita a sua evolução também, né? Mesmo porque, eu gosto de falar que aqui eu não quero te convencer de nada, mesmo porque também numerologia não é essa coisa de sorte que muita gente acha que é, né? Pode ser usada como divinatória, mas a gente não está fazendo isso aqui. Mas eu faço questão de frisar que nos leva à sorte. E isso é que nos importa, nos leva a atrair a sorte para a nossa vida, que esse que é o grande diferencial da numerologia para outros processos aí de autoconhecimento, justamente porque ele é certeiro. Por exemplo, se você tem no seu nome
uma letra, uma soma que vai dar número 3, né? Você é uma pessoa que é dada às comunicações, é agitada, gosta de artes, mas a gente vai olhar na sua vida, você está quieta em casa, você não sai, você não se sociabiliza e você não se comunica o suficiente, então sua vida, em vez de crescer, ela emperra. Você entendendo as coisas dessa maneira, você já sabe aonde que está o furo, né? Eu tenho uma pessoa na minha lista de contatos que é uma pessoa que fica muito só. Não é que ela tenha dificuldade de conviver, mas ela escolheu não ficar convivendo, porque no entendimento dela, a maioria das pessoas não acompanham aquele nível que ela já alcançou de entendimento da vida. Portanto, é uma forma de bloqueio. Então, a pessoa não tem como progredir porque ela não tem seus relacionamentos. Não há nada que mostre para nós com tanta clareza como os conceitos numerológicos nos mostram essas circunstâncias. Então, numerologia não é sorte, mas leva a gente a ter a sorte, e esse é o grande diferencial. Então, por esse pouquinho de coisas que eu já disse aqui, eu te falo, fica até o final, porque não adianta ficar só um pouquinho e entender só um pedacinho, porque não é assim que a vida funciona. A vida é um todo, é um emaranhado de situações, de coisas, de acontecimentos, e a gente não saber só um pedacinho não vai fazer diferença para nós, não é? Então, fica até o final. E a outra coisa, te peço para compartilhar, se o assunto te agrada, te peço para também comentar, se você achar algo relevante, se tiver alguma dúvida, eu te peço para comentar, porque me ajuda muito a trazer para você aquilo que você está precisando para o seu caso em especial. Então, esse contato que a gente possa ter me ajuda muito a te ajudar também. Isso dá maior importância, isso é um dos benefícios, não é, que aqui você vai ter buscando conhecimentos de numerologia para salvar seu relacionamento. São muitas as vantagens de ter esse conhecimento à mão, de ter compreendido como que a vida funciona aí através dos números. O que você pode ter, né? Você pode ter o conhecimento do plano de fundo aí dos seus problemas, dos seus desafios, porque desde que você saiba o que está por trás dos acontecimentos da sua vida, que é por causa de você mesma, aí você pode ter condições de fazer uma transformação na sua realidade, transformando características que você está exibindo. Isso é super importante. Então, você pode perceber através da numerologia não só o pano de fundo dos seus problemas, quanto as soluções. O problema já é a solução, porque tem algo lá que você tem que fazer assim, você está fazendo assim. Você tem que fazer só um pouquinho, você está fazendo demais, ou o contrário. Dá para entender? Então, essa aula realmente é uma oportunidade para você entender como que a numerologia vai te ajudar a resolver suas questões de relacionamento. E você pode me perguntar, por que então eu vou investir meu tempo e a minha energia em aprender esses segredos? Você vai investir com a intenção de salvar o seu relacionamento. E olha, vai acontecer muito mais coisas, você vai consertar muito mais coisas na sua vida. Então, por que investir esse tempo? Já te disse que a numerologia, ela é muito importante, por todas aquelas coisas que eu já falei. E continua que é a melhor ferramenta de autoconhecimento que eu já conheci. E que realmente funciona. Eu comprovei na minha vida e comprovo sempre nos meus atendimentos e também nos meus cursos, né? Essa ferramenta colabora com seu autoconhecimento e com a sua autossuperação, sabe? Porque não adianta eu saber de uma coisa se eu não transformar. Mas se eu sei com a clareza que a numerologia me mostra, eu tenho muito mais facilidade de promover a minha autossuperação. Isso é que resolve a nossa vida. Porque eles falam que crescimento não é a gente ver o erro, errar faz crescer, não. O que faz crescer é consertar o erro.
consertar o erro. E o que a numerologia faz lindamente, lindamente, é nos mostrar a vibração. E se eu estou para cá, ou se eu estou indo direitinho no meio. Então, eu não encontrei nada que fosse tão claro e tão objetivo assim. E eu quero que você seja esclarecida disso, porque para você fazer uma opção mais consciente em função daquilo que você quer para a sua vida, não é? Existem aí uma quantidade de terapias e de informações, e eu corri atrás de muito, estudei muita coisa, né? Eu tenho mais de 40 anos de formada, e estou aí na pesquisa sempre, né? Eu sou uma pesquisadora eterna, e nada como a numerologia eu encontrei. Por isso que eu estou aqui fazendo esse trabalho com vocês, né? E por que não buscar outros conhecimentos, feito eu falei agora, nem outras terapias, para resolver aí a sua situação afetiva? Bem, como eu estou te falando, a numerologia tem tudo que você precisa. Ela dispensa outros procedimentos, porque ela esclarece todos os aspectos da mente humana, esclarece com objetividade, com muita clareza, como eu já falei, se esclarece, está clareando, né? E nada vai tão direto ao ponto. Por isso, como eu já me referi também, é uma economia de tempo e de energia. Para você que fala, eu não tenho tempo, aí vai te facilitar bastante, porque vai economizar muito o seu tempo, sabe? E vai te mostrar passos seguros, acaba com seus medos, porque você sabe que os seus medos podem estar te segurando também. Porque se nós falamos, nossa, eu preciso dar um jeito nisso aqui, mas como eu não sei como, eu fico insegura de fazer qualquer coisa, então eu acabo não fazendo. Gente, a gente morre de medo de dar um passo se não sabe para onde vai. Eu estou te mostrando que a numerologia te mostra para onde você vai. É isso que é importante, então vai acabar com o seu medo, você vai dar passos seguros. Mas você pode usar, se quiser, outros procedimentos até juntos, por que não? Pode também, mas na verdade não é necessário. Se você está muito enrolada com alguma coisa, pode ser que um passe te ajude, um reiki, uma coisa assim, mas a consciência sua é que vai tirar você do seu problema. Eu vi isso na minha vida. Eu passei muito, né, por religiões, e tinha passes, e tinha jorei, e tinha pessoas que ministravam reiki, e mais isso e mais aquilo. Eu melhorei demais, mas não curava minhas coisas. Até o dia que ficou muito claro na minha cabeça assim, a minha parte sou eu que tenho que fazer. Então todas essas outras coisas me ajudaram e vai ajudar você bastante, mas o que vai te ajudar a resolver mesmo é você entender conscientemente o pontinho que está lá, que você está negligenciando. Uma energia que você tem que vibrar diariamente, se uma você vibrar no negativo ou no bloqueio, todo o seu mapa vai por água abaixo. Então, muitas vezes, quando você identifica qual que é esse número, você vai saber, você vai consertar a sua vida toda. E isso aconteceu comigo também. Muito, muito interessante. Então, eu fui me apaixonando por esse conhecimento. E gosto de trabalhar com isso. E procuro mostrar para as pessoas, ainda mais agora que a gente está num mundo com relacionamentos dificílimos, relacionamentos perigosos, não é? Muita gente, inclusive, enlouquecendo, com muitos problemas psiquiátricos. Por quê? Porque relacionamento não funciona mais. Nós não temos mais companheirismo, nós não temos mais, todo mundo quer cumplicidade. Nós temos agressões, não é? Abusos, é isso que nós estamos tendo. Portanto, precisamos de tomar aí uma decisão. Diante disso tudo, fica só uma pergunta, você prefere o quê? Continuar aí com a miscelânea de coisas que o mundo está oferecendo e a gente chuta para todo lado e não tem uma resposta? Ou nós vamos, ou você prefere acertar já de uma vez? E eu também não quero te convencer disso, mas eu quero te esclarecer que você já pode acertar de uma vez. Então, escuta a minha prosa aqui e não pega e fala, nossa, achei. Não, ouça, analise, pondere, compare com outras coisas que você já viu.
né? Experimente os passinhos que eu te ensino toda vez aqui, vê se funciona mesmo, porque aí você vai compreendendo se realmente funciona pela sua própria experiência. Não tem como a gente pegar porque o outro falou e eu já achar que é. Não, primeiro eu tenho que pesquisar. Mas ouça, deixa entrar no seu coração e avalie. Veja se faz sentido isso para a sua vida, né? Então, você prefere experimentar algo que eu estou te mostrando que funciona, ou você vai ficar batendo cabeça? Tudo é escolha. Mas, o que pode acontecer? Você pode estar se sentindo insegura, pode estar se sentindo instável também, não consegue firmar com alguma coisa e apostar naquilo, né? E começa a fazer tudo que todo mundo ensina. Olha, isso é um perigo. E nunca consegue resultado, porque fica pegando coisinha aqui, coisinha ali, não se aprofunda, não vai a fundo em uma coisa e não consegue mesmo o resultado. Aí, às vezes, pega a onda errada, se desilude, a situação piora, porque um cego seguir outro cego, é claro que todo mundo vai cair no buraco. Olha aqui, a minha paciente, ela sempre desgastada, sempre infeliz, sempre brigando com o marido, né? Aí, bom, tudo que tentava dava errado, porque ficava seguindo cabeça. Conversa vai, o que eu descubro? Ela falou assim que quando brigava com ele, ou ele fazia alguma coisa que amolava, isso já fazia. A amiga ensinou, pegava um papelzinho, escrevia o nome dele e punha na geladeira. E ainda dava aquele risinho e falava assim, uma vingancinha inocente. Eu falei, inocente? Isso é maldade. Isso é maldade. Você está congelando a outra pessoa. Bem, fica quieto. Olha aí, o que acontece? Não tem nada não. Só que, de repente, o marido gela, né? O marido fica gelado, não quer saber, vira a cara, vira para o outro lado. Aí começam as brigas de novo. Aí vem para consulta. Gente, com devido respeito, mas a gente tem vontade de rir, não é? Porque chega a ser engraçado, é tragicômico. Pensa bem se isso é coisa que se faz. Isso é magia, né? Só que volta. Não adianta, tudo aquilo que eu fizer errado, traz para mim a mesma coisa de volta. Eu gelei a pessoa, ela me gela. E aí, como é que fica depois? Então, lidar com a energia é algo perigoso. Portanto, eu estou te falando aqui que eu vou te ensinar para você saber lidar certo com as energias, né? Que essas energias, elas passam pela nossa vida. Não é para a gente brincar com elas, não. Porque quem brinca com fogo se queima. Ah, Cristina, então isso é perigoso, é coisa do diabo. Não tem nada disso. Isso é a maneira que as pessoas têm de olhar para uma coisa que foi feita errada, e aí é facinho, joga para as costas do diabo, né? Mas quem é que fez errado? Quem é que seguiu uma cabeça mal preparada? Quem que foi? Não é? Então, olha aí a seriedade da situação, não é? Brincar com energia dá isso. No entanto, se você compreende o funcionamento da vida humana, da mente humana, como é que funciona quando a energia chega para nós, o que a energia veio fazer na nossa vida, como é que nós temos que vibrar essa energia. Se você entende isso e começa a fazer direitinho, não tem erro, não é? Você vai encaixando, vai se encaixando e as coisas vão melhorando. E você se torna uma pessoa agradável, uma pessoa simpática. Todo mundo quer ficar do lado de uma pessoa assim. Imagina, se é seu companheiro, sua companheira, nossa, você vai conquistar, né? E é isso que é para a gente fazer, para a gente ter relacionamentos bons, né? Relacionamentos amorosos, relacionamentos com responsabilidade, com o pé no chão. Não é um ficar sugando a energia do outro, ficar um xingando o outro, acusando o outro. Isso já caiu de moda, gente. Isso é do século passado, não é? A gente já está no século 21. É um século que é para a gente entrar num novo nível de compreensão e um novo nível de vida. Bem, com o exemplo que eu te dei aqui, você viu o que significa seguir a cabeça do outro?
fazer coisas sem saber o que está fazendo é perigoso demais, né? Não se trabalha no mundo vibracional sem saber o que está fazendo, não. Nós temos, então, repetindo, nós temos que saber que aquilo que a gente dá para o mundo dá para a gente de volta. Isso é o magnetismo, nós somos seres eletromagnéticos. Essa paciente, ela passou por uma grande transformação, porque ela me ouviu, né? Então ela entendeu as informações corretamente e passou, então, a seguir minhas orientações, né? Que sempre eu dou orientação numerológica mesmo. Ela abandonou essa coisa de fazer simpatia, né? E ela era também uma pessoa de fé. Eu nunca vi isso, uma pessoa de fé ficar fazendo simpatia, mas a gente encontra, né, por aí. Quem é de fé não precisa fazer simpatia, seu próprio pensamento já faz a mágica, né? Então ela aprendeu, assim, a preferência dela, ela faz opções por montar orações, né, para fazer repetições. Então, conforme aquela coisa que está acontecendo com ela, ela vem, a gente monta lá orações para ela fazer, né? Muito interessante. E ela faz com fé e ela sempre relata que as coisas estão melhores. E realmente, assim, a gente vê que ela dialoga mais, a gente vê que ela também cede mais, porque antes ela cedia, mas sabe quando cede por obrigação? Na verdade não é ceder, né? É se obrigar. E ela aprendeu a ceder sem se obrigar. Ela entendeu que algumas coisas ela pode sim ceder porque melhora o relacionamento, proporciona maior entendimento. E isso é conceito numerológico. Isso é estratégia numerológica. Então é muito gostoso a gente ver as pessoas, né, como diz, entrando no ar e fazendo o que é certo. Ah, Cristina, mas eu não tenho tempo para ficar estudando essas coisas, não, e nem tenho paciência. Eu te entendo, né? Porque a gente fazer o que não gosta não é mesmo bom, não. Mas às vezes a gente precisa de fazer um esforço, não é? Fazer o que a gente não quer, dá preguiça mesmo, dá sono, né? Já vi gente reclamando, começa a estudar, dá sono. Tudo isso eu já ouvi muitas vezes. Até comigo já aconteceu também. Mas olha o que eu compreendi. Essas reações, elas revelam algumas coisas. Elas revelam medo de mudanças, revelam que ficar no erro é mais confortável. Porque se eu tenho medo de fazer mudança, eu não vou arriscar, né? Então eu fico aqui, né, acomodadinho no meu conforto aqui, do jeito que eu já estou acostumada, dói menos do que eu ir fazer alguma coisa que eu não sei o que eu tenho que fazer. Então é confortável, né? Ficar no problema, como você já está mais ou menos acostumado a lidar com aquilo, fica melhor, né? Mas outra coisa é que se a gente tem medo, é porque não tem um plano, é o que eu estou falando. Não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, nem que dia, nem que hora. Então, as coisas vão continuar como estão, né? Mas pensa bem, olha só, se você não tem tempo para aprender o que vai salvar o seu relacionamento, você vai continuar seguindo os cegos, por aí, os palpiteiros que vão te dando palpite, né? O cego cai no buraco, porque ele não sabe ir direito, né? Ele também não tem o caminho, ele acha que tem, ele vai cair no buraco, você vai cair atrás. Mas olha aqui, a sua vida é muito preciosa para você correr esse risco de ficar seguindo cabeça de quem não tem entendimento e não tem preparo para lidar com as situações, não, né? E se você quer aprender a fazer as coisas com segurança, você não pode seguir a cabeça de qualquer um. Então, você precisa se dispor a ter um tempinho. Não quer estudar, não? Então, vem cá me escutar. Porque se você vê a minha aula, você está sendo instruída. Você está sendo esclarecida aqui de muitas coisas. Você está entendendo por que você precisa se informar, mas com quem sabe. Não com quem não sabe e pensa que sabe. Não é? Quantas coisas a gente vê acontecendo nesse mundo que as pessoas agem por ignorância, fazendo o que não tem que fazer, não é?
Assim, a pergunta de novo é: por que você precisa usar a numerologia para salvar o seu relacionamento? Porque números são energia viva, né, que passam por você e motivam seu comportamento. Entendeu isso? Porque aí, nesse caso, como eu já expliquei numa outra aula, você precisa aprender a dirigir esse número. É como conduzir um veículo. Você precisa choferar cada número desse que passa aí na sua vida, né, para você conseguir viver com equilíbrio. Porque às vezes o número vem com uma intensidade mais forte. Se você não souber, não tiver orientação, você vai cair no exagero. E às vezes o número vem com muita dificuldade. Então, você não vai dar conta de praticar ele, porque nem entende como. Olha como que você precisa de orientação, né? Assim, você aprendendo a entender cada número e como que vai vibrar cada um, fica muito mais fácil, né, para você se relacionar aí com o seu companheiro, porque você vai saber direitinho como se conduzir, tá? Então, já disse que seguir a cabeça dos outros é uma fria. Por isso, você realmente precisa adquirir conhecimentos. E o que eu indico são esses conhecimentos aqui. Por quê? Porque, na verdade, no final das contas, você tem que ter um plano para você seguir a sua transformação e sair aí do buraco em que você entrou, né? Do buraco que você caiu seguindo um cego. Você precisa de um método para fazer o que é certo, porque senão você não consegue salvar o seu relacionamento, não é verdade? E é isso que eu ensino então, né? Se você está achando interessante esse assunto, se tem alguma coisa que você acha relevante, comente, compartilhe, por favor, não é? Quanto mais pessoas a gente puder alcançar, melhor, porque a gente precisa criar uma onda grande de relacionamentos fortes, resistentes, não é? Que sobrevivam a esse caos que está aí. Porque, gente, sozinhos, nós até vamos, mas não vamos longe. A gente precisa de pessoas, porque são as trocas que mantêm a vida, não é? Mas nessa situação de divisões internas e externas que a gente está vivendo, olha, não vai ser possível, não vai ser possível de jeito nenhum. Então é isso, né? Nós precisamos de arrumar a nossa vida com entendimento. Portanto, a necessidade é você se dispor a adquirir conhecimentos numerológicos que são perfeitos, que são práticos e estratégicos, e desenvolver habilidades correspondentes que vão te liberar da insegurança e do medo e te capacitar para gerenciar bem o seu relacionamento. Isso para a vida toda, porque uma vez que você aprendeu, você não vai desaprender. Não tem como esquecer. Isso é tão prático e tão óbvio que não tem como esquecer. Então você se torna mais suave, torna o seu relacionamento também mais suave, não é? Por isso, tudo você precisa usar a numerologia para salvar o seu relacionamento. Quando você se dispõe a aprender a usar os números, o medo some, o tempo aparece, aquele tempo que você está precisando, ele aparece, a preguiça e o sono desaparecem e você se capacita a acertar. Simples assim. Tá bom, Cristina, entendi. Mas por onde e como devo começar para adquirir essas habilidades que você está mostrando? Continue me seguindo aqui para ter mais informações, né? E, por favor, compartilhe, tá? E agora eu quero deixar para você um passo pequeno, porque no diário não precisa de ser grande, basta um passo pequeno que a gente consiga, mas diariamente precisa fazer, né? Um pequeno passo para você começar imediatamente a se autoconhecer, que é um dos aspectos básicos da numerologia, né? Um passo fundamental para você compreender a numerologia também, os seus segredos e as suas estratégias.
tenha um caderno de anotações, eu indico isso demais, e põe lá um título, né, na primeira página, salvando o meu relacionamento com a numerologia, tá? Daí, o que você vai fazer? Na primeira folha você põe o título, na segunda você faz uma divisão na página, 2 colunas. Na coluna da esquerda, você vai anotar as suas emoções, né? As emoções que você tem aí no seu dia a dia, no seu relacionamento. E na segunda coluna, você vai anotar suas tendências comportamentais por causa dessas emoções. Então, o que acontece? A gente se enche de emoção por causa de alguma coisa, no geral negativa, né? E por causa disso, a gente tem certos comportamentos, que são muitas vezes um desastre. Às vezes não, às vezes um pequenininho desastre, mas pode vir um grande desastre. Então, quando você anota suas emoções e na frente os possíveis comportamentos que te acontecem, né, que você emite quando está naquele estado emocional, você conhecendo isso é autoconhecimento, você começa a deixar a sua consciência te aconselhar. Porque quando você se conscientiza, né, a sua mente se conscientiza de que você está nesse jogo e vê com clareza ali, quando eu morro de raiva, eu saio mesmo quebrando a casa. Então é assim que é para fazer, né? Tá bom? Vai fazer isso por 7 dias. Por que por 7 dias? Porque 7 é um número que te ajuda aí a compreender e até a realizar coisas. 7 é o número da materialidade, né? 7 passos para você conseguir materializar alguma coisa. Então, ao final de 7 dias, você terá uma consciência mais, como a gente diz, esclarecida a respeito de você mesmo, né? Da sua pessoa, tá? Aí, ao final de 7 dias, você vai rever tudo, vai anotar suas percepções, quer dizer, no dia a dia você já anota, fiz isso, aconteceu isso, fiz isso, aconteceu isso, né? No final de 7 dias você faz uma avaliação. Você não tem noção do passo enorme que você estará dando no seu autoconhecimento e na solução dos seus problemas. E na próxima aula, que vai ser amanhã, às 7h30 mesmo, nós vamos analisar o motivo por que a outra pessoa deixa o relacionamento, né? Por qual motivo a pessoa desiste do relacionamento com você, ou comigo, ou com quem seja. E agradeço muito pela atenção e espero que seja bem proveitoso tudo isso que você aprendeu hoje aqui. Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.